A guerra com o Irã esquentou em uma escalada dramática na noite de domingo. Vamos direto ao assunto. Alex, você teve o Hezbollah atacando israelenses do outro lado da fronteira, seguido por um ataque aéreo israelense no bairro Darrié, em Beirute. Depois disso, o Irã se envolveu em retaliação pelos ataques em Beirute, lançando um total de 24 mísseis balísticos contra o Estado de Israel. Os Houthis também se envolveram, atacando Israel na manhã de segunda-feira. Houve um contra-ataque israelense, incluindo ataques a bases militares, um lançador de mísseis montado em caminhão e uma fábrica petroquímica no Irã. O local supostamente produzia material para mísseis balísticos. E então houve os esforços de desescalada. O presidente Trump disse que ambos os lados precisavam recuar e parar. E agora, mais uma vez, temos um cessar-fogo frágil. Os Houthis continuam atirando contra o Estado de Israel. Vamos falar sobre isso em breve, mas tem sido um período agitado aqui, na verdade. Só 12 horas se somar tudo. Exatamente. Você sabe, lá em junho de mais de um ano atrás, tivemos a guerra de 12 dias e parece que na noite passada, ou domingo à noite, segunda-feira, tivemos a guerra de 12 horas, onde parecia que poderíamos ter entrado em uma grande escalada novamente. Foi a primeira vez, desde o cessar-fogo de Trump, que vimos o Irã lançar mísseis balísticos contra Israel, marcando uma escalada. Eles dispararam 24 mísseis balísticos contra Israel, incluindo contra Haifa e a região metropolitana de Tel Aviv. E então, pela primeira vez desde o cessar-fogo, Israel retaliou profundamente dentro do Irã. Como você mencionou, houve ataques a uma instalação petroquímica, demonstrando que Israel pode atingir instalações relacionadas à energia. Você mencionou que isso também pode ter a ver com a produção de mísseis balísticos. Talvez essa fosse uma das fábricas onde o Irã está produzindo o combustível ou até mesmo o combustível sólido para mísseis balísticos. Há relatos de assassinatos seletivos de chefes da Guarda Revolucionária Islâmica e também de ataques a sistemas de defesa antimísseis. Quais homens? Acredita-se que alguns desses possam ser sistemas de defesa aérea chineses que foram entregues após o cessar-fogo. Então, sabe, Israel está atacando com muita força e também fazendo isso sem os Estados Unidos. Então, o Irã está mostrando que não vai ouvir os Estados Unidos. Já vem disparando contra 8 países desde que o presidente Trump declarou o cessar-fogo. Israel também não está atendendo aos avisos do presidente Trump e reconhece que precisa defender sua soberania e está disposto a atacar profundamente dentro do Irã em alvos estratégicos, mesmo que Trump não dê o sinal verde especificamente, mesmo que Trump não ofereça apoio dos Estados Unidos a esses esforços. Quero falar sobre por que isso aconteceu agora. Israel atacou o bairro Darrié, em Beirute, mas o Hezbollah tem atacado o norte de Israel praticamente todos os dias nas últimas semanas. Israel tem retaliado. O que torna Darrié tão especial para o Irã realmente ameaçar? Eles avisaram os israelenses e a nós no domingo à noite: olhem para o céu e vejam o que está vindo. E então o Irã atacou. Tipo, por que Darrié é tão especial para eles? Bem, eles consolidaram e estabeleceram Dawa como o epicentro do comando e controle do Hezbollah. E o que estamos vendo é que o Irã tem exigido de Trump, nas negociações de cessar-fogo, que a guerra entre Israel e o Hezbollah precisa parar como parte do cessar-fogo mais amplo. E isso é uma tentativa de preservação. O Irã quer que seu principal e mais forte aliado por procuração, o Hezbollah, sobreviva e continue sendo uma ameaça direta a Israel. Então, eles estão exigindo de Trump que ele freie Israel e não permita que Israel ataque o Hezbollah em sua nova sede. Então, é isso que tem acontecido. E o que você viu como resultado disso, especialmente nas últimas 24 horas, foi o embaixador Yetiel Leider, e talvez possamos mostrar essa postagem no X, onde ele está tentando desvincular o conflito entre Israel e Hezbollah do conflito entre Estados Unidos e Irã, mesmo que eles estejam absolutamente ligados, certo? Porque o Hezbollah, goste ou não, é um representante do Irã. E o que você basicamente viu aqui, e precisamos até ampliar antes do que aconteceu com esses ataques entre Hezbollah e Israel como precursor, mas o que realmente tem acontecido desde que o presidente Trump declarou o cessar-fogo. Então, se você ampliar e voltar para aquelas 6 semanas, o que vimos? Vimos que Israel e os Estados Unidos realmente esmagaram o Irã.
Eles eliminaram o líder supremo, eles eliminaram comandos seniores da Guarda Revolucionária Islâmica, eles atingiram defesas antimísseis, aéreas, produção de mísseis e todas as principais instalações nucleares. E o Irã estava revidando com mísseis balísticos por todo o Oriente Médio, atingindo 11 países diferentes. Muitos deles foram para Israel, mas não todos. Acredito que mais mísseis foram enviados aos Emirados Árabes Unidos e outros países do que para Israel. Todos os aliados mostraram que podiam absorver todos os ataques do Irã, mas o Irã estava sendo massacrado. Então, ao final dessas 6 semanas, se você julgasse o conflito ali mesmo, diria com certeza que, sabe, o Irã sai perdendo nessa história. Mesmo que houvesse muitas análises sugerindo que os Estados Unidos e Israel encerraram cedo e que eles poderiam ter continuado e pressionado o Irã ainda mais. Então o cessar-fogo foi declarado. Ficou claro que Trump queria isso após 6 semanas. O regime ainda estava lá. Trump queria ver, sabe, quem era, com quem ele estava falando, quão desesperado aquele regime estava para realmente chegar ao fim do conflito. Se eles estariam dispostos a abrir mão das ambições nucleares, se estariam dispostos a abrir o Estreito de Hormuz em troca de um fim permanente do conflito. E talvez algum dinheiro para reparar os danos. Mas o que vimos nesse período desde que Trump declarou aquele cessar-fogo? O Irã está tentando recuperar sua posição no conflito. Então, sabe, durante a guerra, o Irã estava perdendo. Durante esse período de negociações, o Irã está realmente mostrando ao presidente Trump que está disposto a jogar contra ele. Eles continuam dando um passo à frente, eles continuam dando um passo atrás. Sabe, eles mostram algum tipo de disposição, talvez para abrir o estreito, mas depois não fazem isso. Depois eles atiram em navios no Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz. E o que você vê é que agora já se passou ainda mais tempo desde que o cessar-fogo foi declarado do que o tempo em que você esteve realmente na batalha. E os iranianos estão tentando fazer Donald Trump de bobo na negociação. E é estranho porque o presidente já disse muitas vezes no passado, e nós já falamos sobre isso neste programa, que Donald Trump reconheceu que os iranianos nunca venceram uma guerra e nunca perderam uma negociação. E eles estão tentando derrotá-lo nessa negociação. Então, o que aconteceu mais recentemente é que eles estão realmente tentando, eu acredito, humilhar o presidente. E como eles estão fazendo isso? Primeiro, você sabe, apenas escalando um pouco, tornando mais difícil para os navios passarem pelo Estreito de Hormuz, testando o bloqueio dos Estados Unidos, enviando um navio iraniano em direção à ilha de Karg, que então a Marinha dos Estados Unidos desativou esse navio, certo? E então, em retaliação a isso, o Irã atira contra o Bahrein, em instalações de petróleo no Bahrein, e também atira no aeroporto nacional do Kuwait. Eles atingem o aeroporto com um drone, causando grandes danos ao terminal e matando uma pessoa. E então, ao mesmo tempo, o que eles têm feito é pressionar seu principal grupo proxy, o Hezbollah, para continuar escalando contra Israel. E forçando Israel a uma situação em que não só vai retaliar, mas também vai escalar sua retaliação, porque a doutrina de Israel mudou. Eles afirmam, não ficamos mais nesse toma lá da cá. Se atirarem em nós, revidamos 10 vezes mais forte. Então, o que acontece é que eles estão usando os ataques do Hezbollah contra Israel para provocar uma escalada israelense. E então eles dizem no Irã, bem, se vocês atacarem Dawiya, que é onde fica a sede do Hezbollah, então nós vamos atacar vocês. E então, claro, Israel não pode tolerar um ataque direto do território iraniano. Então Israel responde de volta. Enquanto isso, Trump está dizendo aos iranianos para pararem. Eles estão dizendo aos israelenses para pararem. Eles estão tentando intermediar um acordo de normalização ou de não agressão entre Israel e Líbano, seja lá como estão chamando isso agora. Sabe, Trump está apenas dizendo para todo mundo parar, mas os desejos de Trump aqui não estão necessariamente alinhados com a realidade dos envolvidos no conflito maior. Eu não sei o que Trump está dizendo em particular, mas certamente, como você disse publicamente, ele está dizendo para o Irã e Israel, como ele disse ontem, pararem imediatamente de atirar. Ele também manifestou descontentamento com o ataque de Israel em Beirute. Confira o trecho. Acabei de falar ao telefone com o presidente Trump, que acompanha a situação na região. Ele disse o que eu sugeriria ao Irã. Vocês já lançaram seus mísseis. Já chega. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo. Perguntei sobre os ataques iniciais das FDI de hoje e ele disse que não foram coordenados com os Estados Unidos.
Perguntei a ele sobre a reação aos ataques israelenses ao Hezbollah em Beirute e Trump disse que não está satisfeito. Dito isso, Alex, Trump não disse a Netanyahu para não atacar o Irã e espero que vejamos isso aqui num trecho daqui a pouco. Mas ele disse que quer que ambos parem o quanto antes. Vamos conferir. Tivemos uma conversa muito boa e ele foi atingido e ele revidou. Não posso culpá-lo. Ambos concordaram, por meu intermédio, em parar. E estamos nos estágios finais do que será um acordo muito, muito bom, que não permitirá, de forma alguma, armas nucleares, etc. E o estreito será aberto imediatamente. Ele será aberto assim que for assinado, o que pode acontecer em 2 ou 3 dias. Então, Alex, houve notícias de que o presidente Trump disse claramente ao primeiro-ministro Netanyahu, caso ataque o Irã. E agora temos pelo menos vários trechos do presidente sem negar que tenha dito a Netanyahu para atacar o Irã, mas depois de um tempo, neste caso, várias horas, ele então disse, pare. Certo, eu acho que o que você está vendo aqui é como essa guerra se desenrola na mídia e nas postagens, no Truth Social e no X, sabe, de todos os lados, e como isso realmente está acontecendo a portas fechadas diplomaticamente. E temos todos os indícios de que, mesmo que Trump não quisesse necessariamente que Israel atacasse em Darria e em Beirute, que Netanyahu explicou muito claramente ao presidente que eles não poderiam permitir que essas escaladas do Hezbollah continuassem sem atacar a sede do Hezbollah em Darria. E também explicando, portanto, que as chances de chegar a um acordo real de normalização com o Líbano aumentam quanto mais se enfraquecem as capacidades do Hezbollah. E a mesma coisa com os ataques contra o Irã. O presidente Trump, obviamente, teria preferido se Israel simplesmente tivesse absorvido esses ataques, mas Israel entende que, quando você permite que o Hezbollah ataque sem retaliar, o que você está fazendo é criar uma nova realidade onde eles entendem que podem continuar atacando sem serem punidos por isso. E o mesmo vale para o Irã. Então, Netanyahu explicou que não há como eles permitirem que 24 mísseis balísticos sejam disparados contra o território israelense sem que o Irã pague um preço muito, muito significativo por isso. Agora, o preço que eles absorveram, esse não foi o preço completo. Ok, há relatos de que Israel estava preparando aviões para uma operação de retaliação maciça dentro do Irã. Eles podem ter estado na pista? Exatamente, nós ouvimos que eles estavam na pista, mas também ouvimos relatos de que, quando os chefes da Força Aérea viram isso, Trump disse que ia dizer a Netanyahu para parar, que eles recuaram antes mesmo da conversa com Netanyahu, pois perceberam que não teriam sinal verde, mas Netanyahu e a Força Aérea estavam se preparando para uma retaliação massiva. Então, o que você vê, o que Israel fez, foi algo um pouco simbólico se comparado ao que poderia ter sido. Acho que Israel estava realmente preparado para voltar a uma situação de guerra total com o Irã, mas está claro que Trump não quer isso. Agora, ao mesmo tempo, se Trump realmente quiser chegar a um acordo negociado, acho que o que Netanyahu fez ao atacar profundamente dentro de Deir ez-Zor, próximo a Beirute e aos subúrbios de Beirute, e atacar profundamente dentro do Irã, e vimos que houve explosões em Teherã e alguns desses assassinatos direcionados. Isso, na verdade, torna um acordo negociado mais provável. Tipo, o que o Irã estava tentando fazer ao espaçar essas negociações era tornar cada vez menos provável que Trump retornasse ao conflito militar e tornar cada vez mais provável que o Irã aumentasse suas exigências nas negociações. Quando Israel realmente coloca pressão militar diretamente sobre o regime iraniano, é isso que faz com que os iranianos fiquem mais temerosos e mais desesperados para realmente sentar à mesa e assinar um acordo. Ao mesmo tempo, Alex, o presidente Trump disse que estava pronto para declarar vitória total sobre o Irã, talvez nas próximas 2 semanas. Vamos conferir esse trecho. Eu acho que estamos vencendo essa batalha, mas nós realmente vamos vencer nas próximas 2 semanas, quando declararmos vitória total. Vai ser uma vitória total. Isso ocorrerá em breve e os preços do petróleo vão despencar. Então, Alex, talvez uma vitória total em 2 semanas seja declarada pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, depois do próximo jogo, dizendo que pode ser uma questão de dias, talvez semanas. Vamos conferir esse trecho. Temos negociações em andamento no Irã e com o Irã que não pararam.
E podemos ter pelo menos uma ideia em 1 ou 2 dias a partir de agora, mas acho que está indo bem. Você ficará por 2 ou 3 dias ou por 2 ou 3 semanas? 2 ou 3 dias. Você vai assinar um papel. Temos uma boa chance de conseguir. Vamos conseguir. Teremos um documento assinado que é mais forte do que bombardear. Pelo que vimos, não acho que esse acordo seja provável, muito pelo contrário. Eu acho que o que vimos agora é um aumento das tensões, o que indica que a guerra não acabou, que provavelmente vamos voltar a situações em que esses aumentos de tensão acontecem rotineiramente. O que você viu com as outras frentes dessa guerra com Gaza e com o Líbano e agora com o Irã é que houve vários aumentos de tensão, e isso vem acontecendo há muito tempo. Se você voltar para o início da guerra, vai lembrar que Israel assassinou Ismail Haniyeh, que era um dos líderes do Hamas, o chefe do Politburo do Hamas. Ele estava em Teherã para o funeral do presidente iraniano que morreu em um acidente de helicóptero. E Israel o assassinou em um complexo protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana dentro de Teherã quando ele foi para esse funeral. E logo depois disso, houve o assassinato de Hassan Nasrallah em Beirute, em seu quartel-general subterrâneo. Isso foi justamente quando Netanyahu estava indo para as Nações Unidas para fazer seu discurso. E então, o que aconteceu? Pela primeira vez, houve ataques diretos do Irã contra Israel. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A escalada foi grande, pois antes era só uma guerra por procuração. Você sabe, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, todos eles vinham atacando Israel, mas nunca houve mísseis balísticos indo diretamente do Irã para Israel. Isso foi basicamente em outubro de 2024. E então, em abril, houve outro aumento de tensão quando eles enviaram mísseis balísticos novamente. Lembre-se que Israel, depois daqueles primeiros mísseis balísticos, fez um ataque direcionado onde atingiu algumas defesas aéreas dentro do Irã, só para demonstrar que realmente podiam atacar tão longe com sua força aérea. O ataque foi bem sucedido, mas não serviu como dissuasão. Meses depois, o Irã lançou novos mísseis balísticos. E então, claro, tivemos a Guerra de 12 dias, na qual Israel atacou instalações nucleares por um período de 12 dias. Nesses 12 dias, o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, até que os Estados Unidos encerraram com a Operation Midnight Hammer e bombardeiros B-2 atacaram o reator nuclear de Fordow. E isso foi, como você sabe, uma grande escalada. Mas essa não foi a grande escalada até o que acabamos de ter no final de fevereiro, que foi uma campanha de 6 semanas com a Operation Epic Fury, liderada pelos Estados Unidos. Sim, o Trump. E isso, ele achou que 6 semanas já eram suficientes, pois o regime segue no poder e não sabemos se mais tempo mudaria isso. Vamos reduzir as perdas e tentar pressionar os iranianos a assinar um acordo. Agora, o que Netanyahu sempre disse durante o conflito de todos os lados é que a única maneira de chegar a um acordo negociado com seus inimigos é sob fogo. Trump achava que a ameaça de fogo bastaria, mas como pode ver, não foi. Sabe, Trump poderia ter tido uma chance muito melhor de chegar a um acordo negociado se os Estados Unidos e Israel ainda estivessem atirando. Esse não foi o caminho que Trump escolheu. Como resultado, o que vemos? Que você vai chegar a situações de novos conflitos. Estamos aprendendo que a guerra continua. Novos conflitos são prováveis. O Irã mostrou que não vai necessariamente ouvir o presidente dos Estados Unidos, que eles são inimigos do presidente dos Estados Unidos, e que Israel não vai permitir que seus interesses de segurança sejam ditados, nem mesmo por um presidente aliado, nem mesmo pelo presidente Trump. Eles farão o que acharem que está de acordo com seus interesses estratégicos. E isso só torna ainda mais provável que essa ameaça, que essa frente do Irã, se torne igual às outras frentes, Hamas, Hezbollah, onde você tem grandes operações, tem pausas temporárias, tem pausas mais longas, operações mais curtas, tensões, cessar fogos e depois tudo recomeça. Então, a probabilidade de novos conflitos, de novas campanhas militares, na verdade aumentou com o que acabou de acontecer nas últimas 36 horas. Alex, hoje cedo, toda a mídia israelense repercutiu comentários do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, dizendo que um acordo vai acontecer com ou sem o apoio de Israel. Vamos conferir o trecho. Os israelenses e os Estados Unidos, nós temos muitos interesses em comum, mas também temos algumas situações em que nossos interesses divergem. O presidente deixou claro que, embora Israel tenha seus próprios objetivos,
O foco dos Estados Unidos em relação ao Irã é impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Graças ao que ocorreu nos últimos meses e ao longo do último ano e meio, criamos o espaço necessário onde o presidente acredita, com razão, que podemos alcançar um acordo de longo prazo para o programa nuclear do Irã. Agora, Israel pode gostar disso. Eles podem não gostar, mas fundamentalmente achamos que isso atende melhor aos interesses dos Estados Unidos. Primeiramente, Alex, diria que o principal interesse de Israel, assim como dos Estados Unidos, é evitar um Irã nuclear, mas há outros interesses também. A ameaça dos mísseis balísticos, o regime no Irã. Não queremos passar esse conflito de geração em geração. O que você acha dos comentários de J.D. Vance? Bem, eu acho que o que você vê claramente aqui é que existem diferenças de opinião dentro da administração dos Estados Unidos. Ouvimos relatos, por exemplo, de que o secretário de Estado, Marco Rubio, foi muito importante para convencer o presidente que Israel tinha todo o direito e até a responsabilidade de revidar contra o Irã quando o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel na noite de domingo. E o que você está vendo aqui é que J.D. Vance tem a outra opinião de que não precisamos estar nessa guerra. E eu acho que Vance vem desse lado que está mais próximo do que você chamaria de campo isolacionista nos Estados Unidos. Vance tem sido apontado como aquele que está fazendo lobby com o presidente para encerrar o conflito mais cedo, enquanto talvez Rubio, Hegseth, certamente Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel, estejam pressionando por maiores operações militares dos Estados Unidos contra o Irã. Então você também deve se perguntar o que acontece após esse presidente. Interessante notar ao olhar para aquele trecho. Você viu nas imagens de apoio que passavam do outro lado da tela, ao lado de J.D. Vance? Essa foi uma reunião que aconteceu logo após o Ano Novo em Mar-a-Lago, não na Casa Branca. E você sabe que o presidente Trump estava lá, Marco Rubio estava lá, Hegseth estava lá, J.D. Vance não estava lá, e você talvez não tenha percebido isso nos trechos. Mas eu acho que Vance definitivamente não é tão próximo de Netanyahu quanto Trump e certamente quanto Rubio e Hegseth, mesmo que o primeiro-ministro Netanyahu tenha tentado investir energia nesse relacionamento. Mas você vê que existem diferentes grupos dentro do governo, e é por isso que eu acho que você está corretamente apontando aqui que ele está dizendo que o interesse dos Estados Unidos não é ter um Irã nuclear. Esse também é o principal interesse de Israel. Que outro interesse Israel tem, além de não haver um Irã nuclear e de não ter grupos terroristas ligados ao Irã atacando Israel? Sabe, se Israel chegasse a um ponto em que não tivesse representantes terroristas em suas fronteiras atacando e eles não fossem uma ameaça para Israel e o Irã não tivesse armas nucleares nem mísseis balísticos, Israel não teria nenhum problema. Quais são os objetivos de Israel aqui além disso? E o que você vê aqui é que o Irã e seus representantes terroristas não só ameaçaram Israel, mas continuam ameaçando todo o Oriente Médio, até mesmo só nesta semana, atacando novamente o Bahrein e o Kuwait. Vimos até mesmo ontem à noite que havia representantes terroristas iraquianos afiliados ao Irã que estavam atacando bases dos Estados Unidos no Iraque. Então, este é um regime aqui no Irã que desestabilizou todo o Oriente Médio. Eles desestabilizaram o Iraque, desestabilizaram a Síria, desestabilizaram o Líbano, eles desestabilizaram Gaza, eles desestabilizaram o Iêmen. Eles estão atirando nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Kuwait, no Catar e nos sauditas. Houve um míssil dos Houthis no Iêmen, que é um país desestabilizado pelo Irã, que caiu na Arábia Saudita a caminho de Israel. Eles bloqueiam as vias navegáveis do Estreito de Hormuz. Todo o objetivo que Israel tem em relação ao Irã deveria ser um objetivo compartilhado pelos Estados Unidos e por todos os outros países do Oriente Médio. Alex, sim, como você disse esta manhã, os Houthis continuam atirando contra Israel. Então isso ainda continua, independentemente do tipo de pausa que estamos tendo com o Irã neste momento. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu, ontem à noite, foi à televisão israelense e disse que, se o Irã retomar os ataques, Israel usará força esmagadora, talvez colocando em prática aquele plano que foi cancelado no último minuto. Nas últimas 24 horas, o Irã e o Hezbollah tentaram impor para nós uma nova equação, e essa equação é insuportável e inaceitável para mim. Eles pensaram que poderiam atacar Israel a partir do Líbano e Irã sem que reagíssemos. Isso não aconteceu e também não vai acontecer, não enquanto eu estiver no comando. Acredito que Netanyahu enfrenta uma situação difícil.
assim como Trump sente o mesmo. É preciso observar atentamente as questões internas. Sabe, para o presidente Trump, por que ele está recuando na firmeza que demonstrou durante a campanha de 6 semanas? Sabe, ele falou sobre isso ser o fim do regime no Irã, dizendo ao povo iraniano que o momento de liberdade deles chegou. Pressionando ao máximo, acredito, para alcançar um Irã não nuclear e sob outro governo. O que aconteceu? Os iranianos, eu acho, empregaram uma estratégia muito inteligente de atacar todos os outros países do Oriente Médio. Com isso, eles estão pressionando o presidente Trump para acabar com a guerra. Que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, colocando pressão econômica sobre todos os países do Golfo Pérsico, assim como outros países ao redor do mundo que dependem do petróleo que sai do Golfo Pérsico. Que o Irã ameaçou atacar a infraestrutura energética, chegou a atacar parte da infraestrutura energética de países ao redor do Golfo Pérsico e Oriente Médio. Então, você sabe, o Irã demonstrando que eles podem usar sua influência para pressionar o presidente e o presidente. Também com a pressão interna do fato de que a guerra, no fim das contas, não é muito popular. Certamente os democratas não querem que haja uma guerra com o Irã. Lembre-se, foram os democratas que defenderam dar dinheiro aos iranianos. Isso é o oposto de uma campanha militar americana. E aí você também tem o pessoal do lado mais isolacionista, digamos, o lado MAGA do espectro político dos Estados Unidos e do Partido Republicano, que estão dizendo: ei, nós não queremos guerras no Oriente Médio, nós não queremos guerras sem fim. Por isso, Trump sofre pressão para reduzir o preço da gasolina e encerrar a guerra, pois enfrenta uma eleição de meio de mandato. Agora, Netanyahu se aproxima de uma eleição no final de outubro, certo? E se a guerra acabar aqui e o Irã parecer forte ou até mesmo o vencedor, que eles ditaram os termos aos Estados Unidos, que ainda estão avançando rapidamente rumo à capacidade nuclear. Eles ainda possuem urânio altamente enriquecido. Parece um fracasso para Netanyahu. Então, mesmo que Netanyahu tenha que ser, de certa forma, eu não sei se a palavra certa, eu não quero dizer submisso, mas você sabe, ele tem que adotar, tipo, uma posição deferente em relação ao presidente dos Estados Unidos, com certeza, porque você nunca teria alcançado o que foi conquistado nessas 6 semanas de conflito sem os Estados Unidos. O primeiro-ministro ainda precisa demonstrar que está no comando da gestão da guerra e que continuará a guerra até a vitória de Israel. Este é um primeiro-ministro que falou sobre vitória total e certamente você está em uma posição em que não é uma vitória total, certo? Contra o Hamas não é uma vitória total, contra o Hezbollah também não é uma vitória total. Aqui fica claro que contra o Irã não houve vitória total. Netanyahu tem questões internas e está em situação complicada. Ele precisa mostrar que Israel está reagindo com força. Ele precisa administrar essa relação complicada com o presidente Trump e também demonstrar aos israelenses que continua sendo firme e no controle. E eu vou te dizer que na noite de domingo nós vimos aqueles primeiros ataques do Irã, os primeiros mísseis balísticos, e foram apenas alguns no comecinho. E havia muita ansiedade em Israel, não porque o Irã estava lançando mísseis balísticos e que os israelenses teriam que se abrigar, os israelenses estão dispostos a fazer isso. A ansiedade era saber se Netanyahu iria responder. Com, eu diria, todas as pessoas nos canais com quem normalmente me comunico, todas insistindo que Netanyahu tem que responder. Netanyahu tem que responder agora. Sim, e isso faz parte do... O problema de lidar com essas guerras também é que estamos nesse ciclo de notícias, multimídia e redes sociais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui onde todo mundo vê em primeiro lugar os mísseis balísticos e os movimentos, e então eles também veem os tweets, as postagens nas redes sociais, as entrevistas na mídia e também todos os comentaristas, tudo isso acontecendo em tempo real. Você sabe, no Telegram, nos grupos de WhatsApp, no X, todo mundo dizendo o que precisa acontecer neste exato momento. E, sabe, eu estava tentando convencer algumas pessoas que são de altíssimo nível, tipo, você tem que esperar, não acontece assim, segundo a segundo, momento a momento. Se Israel responder na manhã seguinte, é igual a responder 3 ou 5 horas antes.
certo? Então você fica com toda essa ansiedade sobre o que vai acontecer exatamente neste segundo, de um jeito que nunca aconteceu em nenhuma outra guerra ou conflito na história. Sem dúvida, mas eu concordo totalmente com você que o povo israelense está disposto a ir para os abrigos antiaéreos, se for por mais uma semana, mais um mês, contanto que isso não se torne um problema para gerações. Ao mesmo tempo, hoje de manhã na rádio israelense 103 FM, o ministro Miki Zohar disse que da próxima vez que o Hezbollah atacar comunidades israelenses, tomaremos uma ação imediata e atacaremos novamente a Dahia, lá em Beirute, que os iranianos nos testem de novo, ele alertou. Ele afirmou que Netanyahu mudou as regras e deixou claro que, se o Irã nos prejudicar, será destruído. E, na verdade, esta manhã, as forças de defesa de Israel emitiram ordens de evacuação para certos bairros lá no Líbano antes de possíveis ataques. Como você mencionou, a guerra ainda está longe do fim, mesmo com possíveis negociações ou acordo de paz com o Irã nos próximos dias ou semanas. Mas mesmo hoje, depois dessas 12 horas, Israel já está dando indícios, na verdade salvando vidas, inclusive, ao avisar as pessoas para evacuarem. Sabe, as pessoas criticam Israel o tempo todo. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão forçando as pessoas a evacuarem. Na verdade, isso salva a vida delas, mas é outro assunto. Meu ponto é que seguimos atacando o Líbano e nos preparando, mesmo durante esta conversa. Bem, acho que é muito importante entender o que aconteceu aqui. O Irã disse que a escalada deles aconteceu porque Israel estava atacando no Líbano. E o que, novamente, aquela postagem do embaixador Leiter e de outros está tentando criar é a equação em que a batalha de Israel contra o Líbano não tem nada a ver com um cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irã. O Irã está usando especificamente o Líbano e o Hezbollah como seu braço na linha de frente para atacar Israel, especificamente com o objetivo de tentar criar uma divisão entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump, certo? Então, novamente, Trump quer que haja um cessar-fogo com o Irã. O Irã diz, ok, não estamos atirando. Eles dizem para o seu proxy, ei, vocês lancem alguns drones, lancem alguns foguetes contra Israel, vocês sabem, só testem o terreno, vejam até onde podem ir e depois vejam qual vai ser a resposta de Israel quando Israel responder com toda a força contra essa entidade terrorista que está bem na sua porta. Aí o Irã diz, bem, se vocês atacarem o Líbano, se atacarem o Hezbollah, então não podemos ter um cessar-fogo. E não só isso, se vocês atacarem Beirute, onde fica a sede do Hezbollah, então nós vamos atacar. Então o Trump se vira e diz para Israel, o motivo pelo qual o Irã está atacando agora é por causa de vocês. Então eu acho que o Netanyahu está tentando fazer algo muito inteligente agora, e isso é, você sabe, parte de como ele gerencia guerras, conflitos, administrações é desvincular a guerra de Israel com o Hezbollah e as conversas de normalização entre Israel e Líbano de um cessar-fogo entre os Estados Unidos, que inclui Israel e o Irã diretamente. E então você vê isso imediatamente depois, quando Israel diz, ok, não vamos lançar aquela operação massiva contra o Irã, nós vamos intensificar os ataques dentro do Líbano. E quando você falou sobre aquele aviso de evacuação, foi especificamente na cidade de Tiro, que fica na costa do Mediterrâneo. E Tiro é uma cidade predominantemente cristã. E o que você viu acontecer lá é que o Hezbollah está realmente operando agora especificamente dentro de uma cidade cristã por alguns motivos. Primeiro, porque eles acham que Israel não vai atacar dentro de uma cidade cristã. Por quê? Porque o governo libanês, como o presidente Aoun, é cristão. Isso ocorre porque na estrutura do governo libanês o presidente deve ser cristão. E se for assim, se Israel vai negociar principalmente com a facção cristã no Irã, se Israel estiver atacando a cidade cristã. Então eles esperam que Aoun fique irritado com Israel e não normalize, porque a última coisa que o Irã quer é que Israel negocie com o governo libanês e normalize as relações com eles. E do ponto de vista de relações públicas, fica ruim quando os judeus atacam locais cristãos. Exatamente. Eles transformam isso em uma campanha internacional de relações públicas contra Israel. Olhem o que estamos fazendo com os cristãos no Oriente Médio. Na verdade, os cristãos prosperam em Israel mais do que em qualquer outro país do Oriente Médio. Certo que é exatamente um dos motivos pelos quais Israel está dizendo aos cristãos, escutem, nós precisamos operar aqui.
Vocês entendem o motivo. Saiam de suas casas porque não queremos que vocês morram. O que queremos fazer é eliminar a infraestrutura terrorista porque já vimos várias vezes que o Hezbollah, assim como o Hamas, constrói túneis subterrâneos. Eles estão usando casas particulares como depósitos de armas e foguetes. Além disso, eles também podem estar usando escolas e outras instalações públicas. Então, sabe, Israel tem que, você sabe, agir com muito cuidado, retirar os civis da área para poder lutar contra os terroristas. Agora, dentro do Líbano é um pouco diferente da situação em Gaza. Em Gaza, a população e o Hamas são quase sinônimos. Não existe uma oposição real ao Hamas dentro da faixa de Gaza. Todos são muçulmanos sunitas. Todos votaram no Hamas. Todos os membros das famílias deles fazem parte do Hamas. Quando Israel elimina a liderança superior e a liderança intermediária do Hamas, sabe, novas pessoas de Gaza simplesmente assumem os cargos e pegam em armas. Dentro do Líbano, você tem uma situação diferente, na qual o Hezbollah é uma organização terrorista xiita. Xiitas no Irã apoiam o Hezbollah, mas são cerca de 1/3 do país. Outro terço, os muçulmanos sunitas, não apoiam o Hezbollah. E 1/3 desse país é cristão e eles certamente não apoiam o Hezbollah. Então, sabe, é do interesse dos cristãos e dos sunitas no Líbano que Israel enfraqueça ainda mais o Hezbollah. Alex, nunca há um momento de tédio. Nunca há um momento de tédio neste país, para o bem ou para o mal. Com certeza não há um momento de tédio, especialmente nos últimos 2 anos e meio, desde que começamos essa última fase, a partir do massacre de 7 de outubro, até onde estamos hoje. Sem dúvida estamos em uma posição muito mais forte e espero que continuemos a expandir essas operações para conter essa ameaça contra nós, seja o Hezbollah, seja o Hamas, seja o Irã, todas essas ameaças. Continue acompanhando o Jerusalém Minute na JNS TV. Esta foi uma edição especial. Josh Haston, correspondente da JNS News, e Alex Traiman, CEO. Não deixe de conferir todo o conteúdo incrível oferecido pela JNS TV. Deixe um valeu demais para a gente, inscreva-se e agora mais do que nunca, de verdade. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Ótima semana a todos. Nos vemos na semana que vem no Jerusalém Minute na JNS TV.